Olá, criança! Tudo bem com você? Olha, nós chegamos no nosso 6º dia dessa semana incrível e eu tô gostando muito de estar aqui com vocês também ouvindo essas lindas histórias. Ontem nós ouvimos uma história muito interessante, como Deus usou um galo para poder despertar Pedro, dos seus erros. E na história de hoje, então, nós vamos ver a história de uma pessoa que, diferente de Pedro, ela não se arrependeu, ok? Mas antes de nós entrarmos na nossa história bíblica, eu quero ver com você o nosso versinho de hoje. Qual será o nosso versinho de hoje? Vamos pegar então a nossa bexiga, vamos estourar e conhecer esse verso? Opa, isso aí! O versinho nosso de hoje, ele está lá em João, no capítulo 8, no verso 32, e ele diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Sabe, queridos, Deus, quando Ele nos criou, Ele não nos deixou aqui sozinhos neste mundo, como muitas pessoas pensam por aí. Ele nos acompanha todos os dias e Ele nos deixou algumas orientações para nós seguirmos e sermos felizes. Isso mesmo, Ele nos deixou os 10 mandamentos. Ai, professora, mas 10 mandamentos? Será que realmente eu preciso seguir os 10? Eu não posso só seguir 1, ou seguir 8, seguir 9? Olha, pensa comigo. Eu tenho aqui um palito de picolé. Se você estiver aí na sua casa, pausa o vídeo e pega lá rapidinho também. Se você segurar esse palito de picolé e tentar quebrar, ó, facinho você quebra, Como se fosse uma folha de papel. Mas se eu reunir 10 palitos de picolé, segurá-los assim e tentar quebrar, olha, difícil. Olha que eu tô fazendo força, hein? É muito difícil. Tenta aí. Pausa o vídeo, se você tiver mais palito, tenta aí colocar 10 palitos. Gente, não dá. Ó, tô com a mão doendo, não consigo. De repente, não sei se uma pessoa mais forte conseguiria, mas é muito difícil. Então, quando Deus nos deixou os 10 mandamentos, essas orientações, foi para que nós ficássemos fortes, para que nós pudéssemos ter força para resistir ao pecado e sermos felizes. Olha, na nossa história de hoje, na nossa história bíblica, nós vamos conhecer um personagem que ele não se interessou muito pela verdade, não. Você vai encontrar essa história na íntegra lá no capítulo de Mateus, na sua Bíblia, no capítulo 27, tá bom? E acompanhe comigo, então, a história de hoje. Depois, então, que Jesus ele foi preso, como vocês viram na história de ontem, os soldados bateram em Jesus e levaram Jesus até Pilatos. Pilatos era o governador da época e Pilatos, então, ele tinha o poder de soltar Jesus. E as pessoas, então, levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos, ele sabia que Jesus ele não tinha errado. As acusações eram infundáveis, diziam que ele estava sendo preso porque ele tinha salvo vidas, ele tinha curado doentes. E Pilatos, então, não estava entendendo o que estava acontecendo. Porém, havia uma multidão, queridos, lá fora, que gritava assim: prendam Jesus! Prendam Jesus! E a esposa de Pilatos, então, ela na noite anterior, ela teve um sonho e ela foi comunicar ao seu marido o seguinte. Ela falou assim: olha, eu tive um sonho e eu fiquei muito incomodada com esse sonho. Esse Jesus aí que está chegando para você, ele não tem erro nenhum, ele não fez nada de errado, ele é inocente, não mexa com esse Jesus. E Pilatos, ele não ouviu muito os conselhos da esposa dele e também não estava seguindo muito aquilo que ele estava sentindo. Bom, era uma tradição da época que, como estava chegando na época da Páscoa, que se soltasse um preso. Então Pilatos resolveu chegar lá para as pessoas e falar assim: olha, nós temos aqui 2 presos, nós temos Barrabás
que era uma pessoa que tinha feito muita coisa errada. Ele tinha feito tanta coisa errada, queridos, que uma das coisas erradas que ele tinha feito foi que ele tirou a vida de uma pessoa. E ele não estava arrependido, não. E nós temos Jesus. E Jesus, Pilatos não tinha nada de mal para falar sobre ele. Então Pilatos colocou esses dois na frente da multidão, Jesus e Barrabás. E ele perguntou assim: e agora? Quem vocês querem que eu solte? Jesus, o rei dos judeus, ou Barrabás? E sabe o que a multidão começou a gritar? Nós queremos Barrabás, solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos falou assim: mas e esse Jesus que não há erro nenhum? E eles gritavam assim: não tem problema, o sangue de Jesus caia então sobre nós e nossos filhos, solte Barrabás. E Pilatos então, queridos, ele disse o seguinte: então eu lavo as minhas mãos. E ele soltou Barrabás e prendeu Jesus. Sabe, queridos, Pilatos ele teve a chance de seguir o caminho da verdade. Ele sabia que Jesus não havia erro nenhum, mas mesmo assim, conhecendo a verdade, ele não quis seguir. E infelizmente, ele seguiu o caminho errado. Quando nós pecamos, nós sabemos que nós podemos ir até Jesus para a gente se arrepender e pedir perdão. É como se a gente tivesse o coraçãozinho manchado pelo pecado, mas a gente pode se lavar na água de Jesus, que Jesus é a água da vida. E quando a gente se lava na água da vida, Jesus ele purifica o nosso coração. Que você, querida criança, possa sempre ter o coração purificado por Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhinhos, coloque as mãos em posição de oração e oremos. Querido Deus e Pai que está nos céus, neste momento nós queremos lhe agradecer, porque o Senhor sempre está pertinho de nós. E queremos lhe pedir que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos que nós temos um Deus, que nós podemos recorrer quando nós pecamos. Que o Senhor possa sempre purificar o nosso coração, purificar o coração dessa criança que está assistindo esse vídeo e que possamos juntos um dia estarmos contigo no céu, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais morte nem dor. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Querida criança, um beijo para você e amanhã, olha, tem mais historinha, a gente se vê por aqui. Um abraço, tchau!